justificativo. Aí na outra, aí não tem justificativo. Aí na quarta-feira seguinte é aquele jogo atrasado contra o Ipiranga, que é no Beira-Rio. Tem que jogar os dois com o time. Vem cá, a viagem é 400 km seria de ônibus, tá? Vai até Chapecó de avião. E vai jogar em Frederico Westphalen, o time reserva, o time misto, não tem pelo menos justificativo. um misto, né, Meneghete? Não, time titular. Não, aí é time titular. Eu faço uma aposta com vocês. O Inter, que deve passar a próxima fase do Gauchão, tem 7 jogos, entre um jogo e outro da Libertadores da América. Eu garanto para vocês, aposto com vocês, que não joga mais do que 3 com titulares. Eu acho que agora a direção vai entrar no circuito. Acho que a direção do Inter está um pouco omissa, está um pouco distante desse processo, vai entrar no circuito para alterar isso. Vai ter que rasgar o discurso, né? Sabe que o planejamento está sendo feito e está dando certo. Eu estou ansioso para saber qual será o esquema nesse jogo que o time titular atuará. Porque nós ainda não sabemos, né? Qual é o esquema do Inter. Em tese, o 3-5-2. Porque se é o time titular, não é um jogo fora de casa. Porque assim, o Inter começou contra o Aimoré no 3-5-2. Aí teve, como utilizou reservas, mudou o esquema. Aí quando teve a oportunidade de utilizar titulares de novo, aí era fora de casa, jogo complicado, não tinha D'Alessandro, não tinha Nilmar, daí deu uma mudadinha. Aí ontem com reservas mudou de novo. A tendência então, sendo no Beira-Rio, sendo um jogo de circunstâncias normais, sem aquele medo de perder aquela coisa e tal, que seja. Eu acho que a partir de agora o Inter tem que colocar até o jogo com o Laúrio, os titulares em todos os jogos. Não, mas aí... Daqui a pouco tem um jogo, tudo bem. O jogo quando a Laúrio se não me engano, é numa quinta, eu acho, tá? Tudo bem que tivesse um jogo no domingo, o jogo fosse quarta. Tá bem, no último jogo tu preserva 2 ou 3, mas titulares em todos. Não tem justificativo. O senhor está tirando o período de férias dos jogadores, Meneghete. O senhor não pode fazer isso. O senhor não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Tem que descansar, imagina. Pegar um voo para Chapecó, capaz de desmanchar o jogador, cair os 2 braços e as 2 pernas dentro do voo. Estão brincando. O problema é que a preocupação, e não é só nossa, né? O presidente Vitório Pífero mostrou uma preocupação muito clara no desembarque da delegação vinda do Equador, né? De que algo precisa ser feito, alguns jogadores não estão rendendo o esperado. Eu ainda acho que vai ser feito. Mas vamos entender por quê, como. Como que nós vamos entender o porquê que esses jogadores não estão rendendo? Como que o Inter vai dar o salto de qualidade que ele quer? Vai esperar chegar o jogo contra a Laú e ver que, puxa, realmente, de novo o Inter não joga bem. Com essa logística, embora hoje se especule um time descaracterizado no final de semana, eu acho que com essa logística aí o Inter vai com o time reforçado, cara. Não faz sentido. É porque para esse planejamento mudar, tem que ter a autorização, entre aspas, da direção, a concordância da direção, porque esse planejamento não foi feito só pela comissão técnica. Claro que não. Foi então, se está sendo seguida, porque a direção está deixando seguir. No momento em que esse planejamento precisa ser interrompido ou mudado de alguma maneira, porque a direção mesmo tem que ela mesma dizer, é como se fosse, vamos mudar, eu errei. É que esse planejamento não contava com uma situação que aconteceu no meio do caminho, que é o fato do Inter não estar jogando nada. E aí tu precisa colocar mais vezes em campo o teu time titular para buscar a correção dos erros. Não, e aí pega os garotos, quer testar o Tyberson, testa no time titular, bota no segundo tempo. Então começa com o time, tá bem. Segundo tempo, sai o Sacha ou o Vitinho, entra o Tyberson. É por isso que eu não engulo essa ideia do preciso fazer observações. As observações em quem tu acredita que possa dar um resultado, tu faz no time titular. Eu, por exemplo, quero ver o Rodrigo Dourado jogando com o Nico Freitas. Boa. Na primeira linha do meio campo. Quero ver. Eu não quero ver o Rodrigo Dourado jogando com o Jorge Henrique. Até porque é injusto com o Rodrigo Dourado. Eu quero ver ele jogando com mas as observações eu julguei que o Diego Aguirre pelo menos procedeu no começo de uma forma correta, porque ele não conhecia o grupo, né? Mas lá no começo, né? Não, mas embora a pré-temporada e tal, ele mas já deu, né? Não, acho que deu. Acho que já deu. Mas ele não errou em observar. Outra coisa que eu quero ver o Paulão no time titular. Começa com o teu esquema de 3 zagueiros, tá bem? Joga. Segundo tempo, troca, entra o Paulão, eu quero ver. Acho que ele tem que ser testado. O Rafael Moura, eu não preciso mais ver. Embora o Chico falou aqui, né? Quando a gente viu o compacto, que passe. Assistência maravilhosa. Mas esse eu não preciso ver, esse eu já vi jogar o ano passado. Mas eu quero ver o Paulão no 3-5-2 jogando. O Rodrigo Dourado com o Nico Freitas. E não adianta botar o Paulão com um monte de gurizada de time B. Melhor notícia do jogo de ontem, Rodrigo Dourado. Aliás, vencendo nos jogos do Inter. A mim esse jogador nunca surpreendeu, porque eu vi esse jogador atuar na base do Inter. E eu cheguei a destacar, é um volante que sabe jogar, velho. É aquele volante que hoje tem dificuldade no futebol brasileiro, porque sabe jogar, né? Tecnicamente, ele é o melhor volante do Inter. Não, ele joga bola. Outro garoto, o Alisson Farias. É um jogador. Intenso demais. Entra bem. Só que é o seguinte, numa condição normal, de uma análise normal de grupo, de quem pode e não pode jogar em meio de semana e fim de semana, 6, 7 vão poder jogar.
jogar e 3, 4 vão ser preservados. No lugar desses 3, 4, tu vai fazer tudo isso que vai tu botar. disse, né, o D'Alessandro tá machucado, joga Valdívia. É isso aí. Tá bem, é isso aí. É isso aí. Eu quero testar o Jorge Henrique como ala pela direita. Tá bom, bota no 3-5-2 Jorge Henrique, tá bem. São testes pontuais. O que é exatamente isso que eu discuto. É usar formações completamente distintas e esquemas distintos que tu não vai utilizar na Libertadores. Ontem o Inter esteve em campo com 2 linhas de 4, sendo que na segunda linha o Cláudio Vinck e o Alan Ruschel eram os homens de lado. Quando que o Inter vai fazer isso no time titular? Nunca. Quer dizer, eu vou transportar para nossa linguagem, Daniel. A gente quer testar aqui o Zé Aldo Pinheiro, um programa de debate. Aí eu mando ele apresentar um telejornal. Aí como é que eu vou saber se ele sabe debater ou não em televisão? Não. Eu sei que ele sabe porque ele já fez isso, mas estou dando um exemplo. Ou tu faz um piloto com estudantes aqui que não serão aproveitados no programa no ar, né? A sintonia não vai ser a mesma, mas a energia não vai ser a mesma. A minha bronca ano passado com o Abel era exatamente essa. O Abel argumentava que dava chances para os jogadores, para os meninos, porque de vez em quando o Inter jogava com time reserva e jogavam todos os meninos. Só que aí a minha análise ao Valdívia não era uma análise tendo o D'Alessandro do lado dele para combinar a jogada com ele. E aí é injusto com o Valdívia. Eu quero ver o Valdívia no time titular, assim como o Rodrigo Dourado. Eu acho que essa questão de corrigir alguns erros, e esse é o problema do Diego Aguirre. Hoje a gente questiona as laterais do Inter, né? E ele parece não buscar uma alternativa, embora ele use jogadores reservas para quando o time joga desfalcado, mas tu não vê uma insistência em testar de repente no esquema com 3 zagueiros o posicionamento dos laterais. Agora o Fabrício não está dando certo, então eu vou ter que testar um outro com 3 zagueiros e um jogador do lado esquerdo. Faz a comparação com o Grêmio. Olha tudo que o Filipão já fez para tentar corrigir o problema das laterais do Grêmio. O Filipão tentou tudo que estava ao alcance. Tentou tudo. Parece que agora encontrou alguma solução razoável com o Marcelo Oliveira e com o Matias Rodrigues. Porque ele tentou. Tu sabe o que o Aguirre fez? Ele botou, como o Inter estava com problema em que os laterais eles tinham qualidade no apoio e problemas defensivos, aí ele resolveu o problema. Ele escalou 4. 2 que ficam e 2 que apoiam. Só que tu não pode fazer isso em todo jogo, né? Claro. Ele botou 2 laterais que ficam e 2 que apoiam. 4 laterais no jogo. Era o que fazia no Penharol. O Penharol jogava assim. Se esse 4-4-2 ou 4-4-1-1 fosse o esquema do Internacional... Tá bem, mas não é, né? Tá bem, mas não é e nunca foi. E não será. E não será. Então o jogo de ontem, beleza, não serviu para nada. Não serviu para absolutamente nada. Eu só quero jogar um pouco na conta também disso aí, não só do Aguirre, mas do departamento de futebol, porque planejamento é feito com o técnico e o diretor de futebol. Então o Pellegrini e o próprio presidente Vitório Pífero, eles têm que interferir nesse processo. Está dando errado, não está dando os resultados que ele quer. Bom, do ponto de vista de tabela está dando bem. O Inter está bem no Campeonato Gaúcho, na Libertadores, como disse o Baldassi, classificação encaminhada. Mas de rendimento da equipe, a gente olha de ver que com esse futebol o Inter vai trombar na Libertadores. Aí o presidente tem que chamar o seu diretor, escuta aqui, como é que é? Vai com reserva até quando? Acabou, eu acho que é dizer assim, acabou a brincadeira, agora titular. Por isso que eu espero que essa satisfação com relação ao planejamento que está dando certo esteja no discurso. Por isso que o dirigente saiba que a tabela, o resultado não seja preponderante em relação ao desempenho. Desculpa te interromper, Chico, mas é por isso que eu digo que tem prazo de validade, falei antes. Jogar mal sempre não vai ganhar, sempre jogando desse jeito sempre. Uma hora vai ter um time que vai jogar um pouquinho melhor e vai. E outra coisa, a gente até pode ter discussão aqui se o dirigente deve ou não interferir na escalação de tal jogador. Isso aí é uma discussão que nunca vai terminar. Agora, o presidente do clube dizer: eu quero que utilizem os titulares que eu contratei para disputar as competições, isso não é só direito, é obrigação do dirigente. Ele tem que fazer isso. Se ele considera que isso é o correto, ele tem que fazer e o treinador tem que obedecer ao dirigente. Sabe o que a gente está vendo? Que a tendência pode não acontecer, mas é de que 2 granais decidam o Campeonato Gaúcho. Provavelmente. Aí vai ter um Grêmio que, embora não tenha a mesma qualidade no papel que o Internacional, embalar uma sequência de jogos. Organizado. E o Inter que jogou uma lá, uma aqui, Libertadores e tal, e o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho. Acho que hoje fácil. E o que a gente quer são 2 confrontos de emoção, pegados para um lado ou para o outro. E acho que não é a tendência. E eu acho que a crise vai se dar ou no Internacional ou no Grêmio, depois da derrota, um vai perder o Campeonato Gaúcho, os 2 não vão poder ganhar. Então aí vai se dar a crise. Tese do nosso querido e saudoso mestre Cláudio Cabral. O gauchão só é importante para quem perde. E vai ser assim mesmo. Aliás, o Paulo Pires separou uma imagem aqui, Baldassi. Explique que imagem é essa aqui, bota, olha aí. O que é isso aqui? Olha aí. O que é isso aqui? Está cansado de jogar toda quarta e domingo e não quer mais jogar o campeonato regional? Nós temos o lugar perfeito para você.
É um spa, né, Meneghetti? Olha lá. Que sacanagem. Olha ali, ó. Que bela sacanagem. Que beleza. Você tá nas redes sociais já? Não? Essa é uma sacanagem montada por uma comunidade do Internacional, de torcedores do Inter no Facebook. Ou seja, os colorados acham isso. O spa do Inter. Estão revoltados com essa preservação aí, mas foi muito criativa e muito bacana. E ainda faz a corneta ali de que você ainda pode assistir todos os campeonatos da Europa, inclusive quando for no horário dos jogos do Inter. Dá uma folguinha pro cara, o cara assiste Real e Barça lá, né? E não perde o jogo do Inter e tal. Ali o Nilmar, tô vendo o Nilmar ali. O Nilton tá ali também. Olha a galera. Tá bem. Tá ali o Alessandro atrás, tá ali o Isso, Alessandro tá ali no meio, o Tyberson também tá. Spa do Inter, não jogue quarta e domingo. Que beleza, pô, que maldade. Que beleza. Mas acho que o Diego Aguirre fala aqui, quem defende a permanência do técnico, corre algum risco ainda? Porque eu tenho uma sensação de que ainda corre. Mas Eu até acho que corre, Meneghetti, só que o tempo tá passando, né? E a gente acha que E tu corre. nunca viu esse filme? Ou tu viu já duas vezes Não, do outro lado? já vi, muitas vezes. Mas será que continuam errando, né? Porque a gente já viu esse filme De forma e o filme é equivocada, equivocado, né? Porque o Inter vai esperar para mudar quando? Quando faltar uma semana pro jogo contra a Laú? Se for para mudar, tem que mudar agora, né? Para dar tempo pro novo treinador. eu acho que não, Meneghetti. Eu acho que já passou, cara. Eu acho que o jogo da Laú é decisivo. Porque... Mas aí vai ter uma semana para outro jogo. Mas aí é o seguinte, ó, a questão de tabela, ela não é tão complicada para o Inter. A questão da classificação. Tem que vencer o último Ela jogo. mas ela é um pouco mais confortável. A tendência é ganhar. O The Strongest não é um bom time. acho. Joga com altitude. Mas é uma e aqui é pressão, uma né? situação totalmente Precisa diferente. vencer. Se o resultado não for bom, e o futebol menos ainda contra a Laú, aí eu acho que... Mas aí é criticado, Mas aí é né, tarde. Daniel? Porque perder para Laú no Chile não é uma coisa completamente atípica. E isso fazer com que tu chegue à conclusão que o treinador não serve... Chega agora, né? Não é atípico para quem está jogando bem. Para quem está jogando bem, ele pode perder lá que não tem reflexo. O problema é que o Inter não vem jogando bem. Então, é o somatório, não é apenas o resultado desse jogo. Seria o reflexo da péssima atuação do Inter. Em seguida, a gente volta para fechar os donos da bola dessa segunda-feira. Está à procura da beleza? Bem-vindos a Núcleo Estética. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pacotes com promoções. Cortes, penteados e maquiagem. Depilação, massoterapia estética e terapêutica. Estética facial, podologia, manicure e pedicure, mega hair e produção de noivas. Ligue e agende no 51-3212-2934. Ao lado da escadaria da Borges, Rua Duque de Caxias, 1348. Núcleo Estética e Serginho Bill. Expoagro Afubra 2015, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. 3 dias de tecnologia e inovações, com mais de 400 expositores, 140 agroindústrias, diversas palestras técnicas, lavouras demonstrativas, exposição de máquinas, equipamentos e animais. 15ª Expoagro Afubra, dias 24, 25 e 26 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Alô, Gonçalo. Meneghetti, os nossos telespectadores por aqui, o Giovanni Costa Cunha, vendo o jogo do Inter, não vejo nenhum avanço tático. O Peterson Camargo também sobre o Inter, ele diz que o grupo do Inter é muito bom no papel, mas o Aguirre está fazendo com que os atletas joguem mal. O Júnior Gra diz que o time do Grêmio é muito limitado, não tem condições de ser campeão brasileiro com o elenco que tem. O Marcos Vinícius manda um recado para o Chico, dizendo que o Grêmio precisa de muito ainda para essa temporada. E os telespectadores criticam bastante o técnico Diego Aguirre. O último cara legal, se fosse o técnico Rogério Zimmermann, tinha pego no mínimo 5 jogos de punição, Meneghetti. Isso aí. Ontem o Diego Real, que marcou o pênalti para o Grêmio, né? Com a falta fora da área, não foi chamado de Diego Gremista pelo Felipão. Opa! Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Com todos vocês, uma excelente segunda-feira. Tchau!
A Band não para de crescer. Pelo 5º ano consecutivo, somos a 2ª emissora de TV aberta mais lembrada e preferida dos gaúchos. Quem está com o olho no Rio Grande, está com o olho na Band.